Colega, nós estamos no ar. Meus amigos, boa noite. Hoje, 2 de junho de 2020, agora 19 horas e 12 minutos, nós estamos aí com mais uma live bastante especial. A pauta hoje, plano de carreira, tá? Para guardas civis municipais, tá? Comigo, nós estamos aí com um colega de Salvador, Bahia, guarda municipal de carreira, escritor, tá? Uma pessoa que tem um trabalho muito bacana com formação das guardas nesse país, que é o Alan Braga, tá certo, Alan? Bem-vindo. E nós também estamos aí com um colega de Caruaru, Pernambuco, Márcio Bezerra, né? Que tem uma história muito bacana com a guarda, serviu ao Exército Brasileiro na missão do Haiti e também é professor, né? Então nós temos aqui um grupo bastante seleto de pessoas, ao qual espero que a gente possa produzir para o público das guardas municipais informação de boa qualidade e peço que curtam, compartilhem com os colegas para que a gente gere o melhor conteúdo possível. Certo, Alan? O Alan, se o Alan pudesse apresentar, depois na sequência o Márcio. Vamos lá, Alan. Bom, vamos já falar um pouco, né, Márcio? Eu sou daqui de Salvador, Bahia, nascido e criado aqui nessa terra maravilhosa, que é Salvador, né? A Bahia, que eu adoro muito, que eu amo muito, né? Na qual a gente busca também fazer as nossas ações, principalmente focada aqui na nossa terrinha, Bahia, né? E também a gente, na medida possível, vai tentando ajudar os companheiros também dos outros estados, né? Como já falou, eu já publiquei 4 livros, especificamente falando sobre guardas municipais, né? Foram mais de 60 artigos também que a gente já publicou, né? Fiz a primeira pesquisa nacional também sobre assassinatos de guardas municipais, né? Em 2013, né? Onde a gente ajudou a divulgar em 2014. Naquela época, a Bahia se destacou até como o 2º lugar no Brasil em assassinatos de guardas municipais, só perdendo para o estado de São Paulo, né? A gente vem tentando também orientar os companheiros aqui, principalmente no nosso estado da Bahia, em termos de projetos, e está organizando as suas guardas municipais, buscando recursos também para investimento nas suas guardas municipais. E também, em alguns momentos, a gente é necessário também estar com algumas ações no Ministério Público, né, para cobrar a aplicação da Lei Federal 13.022. Então, a gente vem tentando fazer o possível para ajudar as nossas guardas municipais aqui, principalmente aqui no nosso estado da Bahia, a estarem se organizando cada vez mais e, consequentemente, ajudando a fortalecer a segurança pública local. Tá certo. Parabéns aí pelo trabalho. O Márcio, se você pudesse apresentar, companheiro, vamos lá. Márcio, tá me ouvindo? Opa. Olha o Márcio. Ok, boa noite a todos e todas. Para mim, uma satisfação enorme estar participando desse momento aqui com vocês. Dizer da importância que é um diálogo dessa envergadura. Estou ouvindo. Oi. Pode seguir, Márcio. Estou ouvindo. Pode seguir. Quer dizer ainda que a gente trabalha também nesse segmento, né, de formações de guardas aqui no estado de Pernambuco. Formamos aí no ano de 2019 cerca de 10 turmas, né, de formação de guardas aqui no Agreste, especialmente no Agreste pernambucano. Além de algumas guardas municipais que a gente trabalhou também no sertão pernambucano com palestras, entre outras oportunidades. O tema é muito caro para nós guardas municipais, nós que labutamos aí nessa batalha diária de... Caiu, Alan. Caiu a conexão dele. Não, tudo bem, vamos na sequência enquanto ele volta. E Pronto, vamos lá. Eu vou voltar lhe provocando. Pronto, vamos lá. Jogue duro. Plano de carreira é direito do guarda? Com certeza, meu amigo, com certeza. Está bem claro na nossa Lei 13.022, no artigo 9º, que deixa bem clara essa questão, né?
que está lá dizendo exatamente assim: a Guarda Municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários conforme disposto em lei municipal. E, como diz logo no final também, cada município vai criar o seu plano de cargos específicos, né? Não tem como pegar, por exemplo, o de São Paulo e aplicar em um município lá que é extremamente pequeno, né, que só tem, de repente, lá 20, 30 guardas, né? Infelizmente, não tem como criar um plano único a nível nacional, né, para todas as guardas. Então, cada município vai fazer esse trabalho de criação do seu plano de cargo específico para a sua guarda. Entendi. Eu tenho que, eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema de plano de carreira, eu sempre destaco que há uma importância muito grande de qualquer tipo de serviço público existir um plano de carreira, porque ele permite que a pessoa, de alguma forma, ela possa sonhar, ela possa ter uma perspectiva de futuro, né? Portanto, eu digo até que guardas municipais que não têm plano de carreira são guardas, com todo respeito, condenadas a não ter futuro. E também tem uma preocupação muito clara com relação à questão dos colegas que às vezes trabalham em guardas, cujos postos de chefia, no geral, às vezes são preenchidos por critérios políticos. Isso também me gera uma certa angústia, tá certo? Eu gostaria de saber aí do professor Márcio, de Caruaru, né, para a gente poder emendar a nossa conversa, o que ele pensa com relação a esse tema, qual é o posicionamento dele com relação à questão de plano de carreira. Inclusive aí no estado de Pernambuco, ele pode nos dizer como é que segue essa caminhada, como é que está essa luta no seu estado. Vamos lá, Márcio. Acho que ele não ouviu a gente. Acho que o som dele está um pouco chegando com atraso. É só por isso. Está chegando com atraso. Doutor, é uma luta que parece que é uma luta sem fim, né? Mas a gente só alcança através das batalhas a partir dessa construção, né? Dessa ideia de que a gente possa construir juntos esse plano de carreira. Um outro problema nosso é que alguns planos de carreiras foram implementados, né, foram sancionados, os prefeitos sancionaram os planos de carreira, mas não cumprem o que está escrito, que foi escrito por eles. Então, essa é a grande dificuldade hoje em muitas guardas, em guardas de grande porte aqui no estado, porque simplesmente se esquecem daquilo que foi assinado, que foi celebrado por eles mesmos. E existe uma deficiência enorme em muitas guardas no estado com a ausência desse plano de carreiras. Um exemplo clássico disso são guardas da região metropolitana do estado que ainda estão nessa luta que parece uma luta sem fim, né? E uma outra questão, doutor e Alain, é a questão desses cargos comissionados na guarda. Por exemplo, o município de Xangrande, que fica aqui na Mata Sul do estado, que o doutor Michel conhece, ainda tem um comando alheio à corporação, né? E, além disso, existem várias outras deficiências em vários outros municípios. Só para vocês terem uma ideia, nós temos no estado de Pernambuco hoje cerca de 70 guardas. São 70 guardas. A maior guarda é a de Recife, com mais de 200 homens e mulheres, e a menor é de Carnaíba, que fica no sertão, que só contam com 2 guardas municipais de carreira. Então, você vê a dificuldade, tanto a questão do efetivo, que hoje Pernambuco ultrapassa de 7 mil profissionais da segurança pública local, e outro problema, eu acho que a Alain também convive com isso, é de que os prefeitos, eles jogam a responsabilidade no Estado e não querem fazer sua parte, dizendo que
existe um limite constitucional que não dá para investir na guarda, porque a guarda é meramente cuidadora de prédios públicos, ou seja, cuida de paredes, de cadeiras e grades, e no final não cuida do munícipe, que paga tudo isso. É uma coisa complicada, hein, Alan? O Márcio toca num ponto aí bastante complexo, que é a questão de interesse político, né, para a construção de plano de carreira. Eu gostaria até de fazer uma complementação, Michel, né, se me permitir a fala do Márcio aí, né, nessa questão. Né? Como é que normalmente eu tenho buscado trabalhar na questão de ajudar nossos companheiros aqui no estado da Bahia, né? Frases como essa aí, como o Márcio falou, eu também ouço aqui no nosso estado da Bahia, né? Aí e além disso, né, ouço aquelas velhas palavras, que guarda municipal é só gasto, é só despesa, né? Eu cansei de ouvir isso, né? Então, justamente para poder quebrar esse entrave que guarda municipal é só despesa, que é só custos, a primeiro apresento as possibilidades, sim, que existem de se buscar recursos para se investir na Guarda Civil Municipal. Então, normalmente, eu já quebro de imediato essa barreira, né, com os prefeitos. Então, a gente mostra que existem, sim, essas possibilidades de buscar recursos para se investir nas nossas guardas municipais. Aí falo do Fundo Nacional de Segurança Pública, recursos de emendas parlamentares, atuação na área de trânsito, no ambiente, né? Essas possibilidades todas a gente vai detalhando também. E, além disso, eu me apresento também como operador Sinconv, né? Que eu também sou operador Sinconv. Então, o prefeito, normalmente, quando a gente fala que é operador Sinconv, o prefeito já abre o olho. Opa! Então, esse cara aí não é qualquer um, não. O operador Sinconv é que faz aquela questão dos convênios com o governo federal, né? Da parte de recursos. Então, nisso a gente já quebra a barreira, né, mostrando que existem essas possibilidades, sim, de recursos, mas que, para isso, também a gente fala que é preciso organizar as guardas municipais, e depois a gente vai trabalhando, massageando o ego do companheiro prefeito lá, né, para que depois a gente vai conversando. Nossos guardas também precisam de valorização, seu prefeito. Precisa do plano de cargos, no pessoal aí, porque fazer segurança pública não dá para ficar só ganhando um salário mínimo. Né, como, infelizmente, temos ainda aqui na Bahia, né? Companheiros ganham apenas um salário mínimo. Então, a gente vai massageando o prefeito, né, para depois trabalhar essa ideia dessa valorização e implantação do plano de cargos. Né? Sim, sem dúvida. Você sabe, Alan, que nós temos agora, neste momento, companheiros da Paraíba, companheiros do Mato Grosso, companheiros do Mato Grosso do Sul, né? Um do abraço Sul, aí a interior de São Paulo também. Interior de São Paulo. O pessoal está nos cumprimentando aqui pela temática. Houve um colega que fez uma pergunta, e essa live, nós temos aqui um professor, um guarda-escritor, um advogado, é uma live bastante oportuna para que vocês façam perguntas. Tá? Sim, eu já estou vendo até algumas perguntas aqui já. Exatamente. Nós temos a oportunidade. E a proposta lá é essa, não é um monólogo, onde somente nós falamos algo ali engessado. A ideia é justamente gerar o debate, um debate com conteúdo, né, para que as pessoas possam falar. Houve um colega aqui, agora essa pergunta, é o Cleuton Souza, ele pergunta sobre a questão do poder de polícia. Pronto, né? Vamos lá. Meu companheiro, olha, essa questão de poder de polícia, com relação ao tema de plano de carreira, todo servidor público que tem a tarefa de fiscalização, né, que caiba fiscalização, que caiba de alguma forma controlar posturas, que caiba de alguma forma cumprir algum regramento, tem poder de polícia. Tá? A Guarda Municipal, por excelência, ela tem uma tarefa com relação às posturas e também com relação à proteção sistemática da população. Portanto, o poder de polícia ele é evidente. Tá? Há um certo emprego, o termo polícia, que às vezes ele é mal empregado no sentido que polícia somente se refere a uma instituição. E polícia é mais do que isso. Né? Polícia, no caso da guarda, seria uma qualidade que se empresta àquele serviço. Portanto, a guarda tem sim poder de polícia.
Eu gostaria até de completar essa sua fala, ô Michel. Pode falar, querido, pode seguir. Pronto, vamos lá. É o seguinte, eu vou completar falando a seguinte questão lá, um simples termo, né, que um grande jurista, né, que você com certeza deve conhecer, chamado Eli Meirelles Knopf, né, que ele diz o seguinte: o poder de polícia é a faculdade que a administração pública tem para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício do próprio Estado. Ou seja, ele disse que pertence a uma instituição? Não. Ele não disse que pertence a uma instituição, ele disse que pertence ao poder público em geral. Sim. E é atribuída às suas instituições do poder público para exercer esse poder de polícia através dos seus servidores públicos. Se eu estiver errado, doutor Michel, você pode me corrigir até sobre essa questão, né? Mas é assim que eu entendo, certo? Essa questão do poder de polícia. Ele pertence ao poder público. Sim, e é exercido através dos seus órgãos, né? E é por meio dos seus servidores ligados a esses órgãos. Sem dúvida. Então, mais ainda, a Guarda Municipal tem essa questão do exercício do poder de polícia. Perfeito. E o que é visto através até da própria Lei Federal 13.022. Perfeito. Vamos lá falar com o Márcio. O Márcio, ele tinha saído, agora ele voltou. Eu quero saber do Márcio como que Pernambuco, como é que a região aí do pessoal de Caruaru, né, aí na zona da mata, entende essa questão do poder de polícia e como estão caminhando as pautas, né, nessa região, e se ele tiver informação aí até mesmo do Estado, no que atine a plano de carreira, tá? Vamos lá, Márcio. Eu sei que vai ter um atraso aí para chegar para você, mas nós vamos esperar para ouvi-lo. A internet tem essas dificuldades. Será que chegou lá para ele? Será que chegou? Será que chegou? Não sei se ele está ouvindo, né? Acho que chegou sim. Oi. Eu não ouvi a pergunta. Vamos lá. Márcio, olha, nós estamos aqui debatendo a questão do poder de polícia, né? Eu ia perguntar para ti como está essa discussão aí na sua região, aí em Caruaru. Como é que está sendo essa questão do enfrentamento, essa abordagem acerca do tema poder de polícia? Veja, essa questão... Ixi, caiu. Ixi, caiu. Então, estamos tentando, mas a internet não é boa. Não é boa. Então, enquanto ele volta, né? Então vamos pegar esse gancho nessas situações todas. Eu quero também dar uma saudação aos companheiros de Laranjal Paulista, né, o Cláudio, o inspetor Cláudio Raimundo, que está aí no ar já, o Thales Fredeira, de Canavieiras, aqui na Bahia, também Marcos Gomes, que é de Vitória da Conquista, aqui na Bahia também, Zilda Ramires, né, de Mato Grosso do Sul, né, outros companheiros que estão entrando, Lula, de Santos, o companheiro Antônio Carlos Monteiro, que é de lá do Rio Grande do Sul, também é um grande companheiro nosso que a gente discute bastante. A Andréia, daqui de Itaberaba, na Bahia. Eu tenho várias pessoas já aqui. Isabel Cristina, de Juazeiro, aqui na Bahia, que eu tenho certeza que o Michel deve conhecer também, né? E assim, falando dessa questão toda de poder de polícia, acho que também a gente deveria falar da temática, né? Acho que o Márcio entrou, acho que o Márcio agora vai falar. Márcio, voltando lá à pergunta lá que foi feita, né? A gente estava discutindo aqui, Michel, a questão do poder de polícia, né? Como é que está a situação aí em relação a essa questão de poder de polícia? Caiu de novo. Infelizmente, a internet... Eu acho que é melhor a gente dar sequência para a gente não perder a qualidade. Pronto, ele entrando, vamos lá. A gente vai dando a palavra para ele. Olha, Pronto. teve um colega que fez uma pergunta aqui que eu acho muito oportuna, que é o André Tavares. Ele pergunta o seguinte: com o advento da Lei 13.022, todas as GCMs deveriam estar adequadas aos seus estatutos. Entre essas adequações está a obrigatoriedade dos planos de carreira. Porém, quase
a totalidade das GCMs não se adequaram devido à falta de interesse dos governantes. O Poder Executivo permanece inerte e não vemos ninguém fazendo a devida cobrança, nem mesmo o Ministério Público, que isso é uma questão complicada. O que os GCMs devem esperar diante dessa situação? Olha, André, eu vou tomar a dianteira aqui para responder. Na sequência completa, Alan, porque aqui eu acho que é um aspecto jurídico também. Eu vou citar o seguinte. Uma coisa que é importante, os colegas aí de Barra do Piraí, do Ceará também, de Iguatu, o que nós vamos aqui explicar para vocês? Olha só. No começo da nossa live, aqui eu já comecei provocando o Alan Braga, no sentido de perguntar se plano de carreira é direito do guarda, tá? Se é uma prerrogativa do guarda. E aí o Alan soube responder com bastante sabedoria que sim, sem dúvida. E aí a gente segue para a prática, que é o que eu estava conversando com o Alan aqui nos bastidores, um pouco antes da nossa fala, que o grande problema que eu vejo para as guardas municipais no Brasil é a questão de formação de conteúdo. Então nós temos a formação dos colegas, que envolve a grade aí da Senasp, né? A cada 2 anos tem aquela questão de fazer a requalificação, mas às vezes temas que são aí do dia a dia, né? Temas práticos, e no Brasil há uma verdadeira usina de produção de legislação, toda hora muda alguma coisa, eles acabam passando em branco. Um caminho que eu vejo, sabendo que é direito do guarda, a primeira forma que existe, pessoal, é o caminho político. Tá? Eu vejo que é fundamental, e esse ano é um ano oportuno para isso, é um ano de debate político, é um ano de eleição, né? Isso já falei para vários colegas, que as guardas municipais procurem eleger representantes, em especial para os parlamentos. Porque parte da discussão de plano de carreira nas cidades passa por câmaras municipais. Isso o Alan sabe. E sabe que é lá que a coisa às vezes se resolve. Fora isso, nós temos uma questão que em muitos casos a gente precisa de ter associações ou sindicatos, representações legítimas com força, para que elas possam, de alguma forma, subsidiar a gestão de informação adequada. Tá? O último caminho que eu vislumbro aí seria o caminho judicial, porque como envolve a formação de uma lei, é difícil falar para vocês, isso eu sou muito honesto como advogado, você imaginar um juiz obrigando um prefeito a fazer um plano de carreira. Né? Pode suscitar um debate desse? Pode. O problema é que a nossa legislação, nossa 1322, infelizmente, aí eu quero com o Alan, eu vou provocá-lo, não deixou nenhum gatilho de punição para o prefeito que não faz plano de carreira. Aí cogita-se, mas em tese pode ter improbidade. Tá, em tese. À medida que a lei tinha um prazo de adaptação e o prefeito não fez. Mas é importante a gente conseguir, e aí vai vir a provocação para o Alan Braga, como é que fica essa questão do plano de carreira, Alan? Eu vou te pôr no fogo, não é pergunta fácil não. Como é que fica essa questão de plano de carreira à vista dessa legislação federal, ao qual limita os gastos públicos? Inclusive com congelamento de salário até final de dezembro de 2021. Isso. Certo? E também, obviamente, com essa questão de pandemia. Então, como que a gente pode programar esse tema que é sensível à vida dos guardas diante desse cenário prático? Agora é com você. Vamos lá. Pronto. Você jogou a bomba, vamos tentar desarmar, né? Essa bomba aqui agora, né? Sim, primeira coisa que você falou, né? E pegando até o questionamento do colega, fez essa pergunta que gerou esse questionamento, né? Vamos lá. Ministério Público. A gente tem que deixar bem claro que a questão do Ministério Público, ele só age quando ele é cutucado. Né? Então, pelo Ministério, a gente quiser que haja uma atuação no Ministério Público, a gente tem que cutucar ele. Se, por exemplo, se existe alguma coisa que não está implantada no seu município relacionado à Lei Federal 1322, você vai ter, através da representação do seu sindicato, da sua associação, né? E a representação também, é até bom lembrar também, Michel, que representações podem ser feitas até de forma individual também. Mas é preferível que seja a associação, um sindicato, que faça
essa representação, certo? Do Ministério Público. E, assim, vocês vão ter que dizer ao Ministério Público o que não está sendo aplicado ali na Lei Federal 322. É o plano de cargos? É a lei que não existe da guarda? Que acontece isso também. Aqui na Bahia, infelizmente, tem algumas situações assim que tem guardas concursados, mas não tem a lei da guarda municipal. Né? Ou seja, não tem a certidão de nascimento da guarda municipal. Inclusive, a gente já ajudou em torno de 27 municípios com essa questão da lei, só da lei de criação, aqui na Bahia, né? A finalmente ter essa certidão de nascimento. Aí é o que? Se não tem guarda municipal de carreira, se é tudo contratado, não tem comando de carreira, e nessa representação do Ministério Público, você vai ter que dizer exatamente isso. O que não está sendo aplicado? Para que o Ministério Público possa fazer uma ação em cima da prefeitura disso. Aquilo que está sendo apontado. Né? Sobre essa questão, voltada à questão do plano de cargos, aí você falou uma coisa extremamente importante. Temos que aproveitar esse momento agora para termos os nossos representantes a nível municipal e depois futuramente a nível estadual e principalmente a nível federal. Porque muitas das legislações que são relacionadas às nossas guardas municipais passam lá pelo Congresso. Uma delas mesmo é uma que é bastante interessante também a nós municipais, que a gente vai citar um pouco mais para frente, né? É a questão do piso nacional das guardas municipais, né? Que poderia já ter vindo já também junto com a Lei Federal 13.022. Né? Então, é necessário termos também esses representantes no Poder Legislativo Municipal. Assim, o vereador ele não pode fazer projetos que geram recursos, que geram custos ao município. Exato. Entretanto, ele pode ajudar na articulação, de repente, para que possa ser aprovado esse projeto de plano de cargos. Sim. O executivo tem que enviar esse projeto para que os vereadores ali vá discutir esse projeto na Câmara e depois poder aprovar esse projeto. Então, o vereador, se tem um vereador que é guarda municipal, que sabe o que sente, a dor do guarda ali, ele vai poder, a gente acredita dessa forma, vai poder articular melhor essa questão em relação às demandas da guarda municipal. Então, por isso é interessante também termos os nossos representantes de carreira dentro do sistema político. Então... Pode seguir. Sim. Então, ter essas representações é extremamente importante, sim, para discutir essas questões da Guarda Municipal, seja de plano de cargos ou qualquer outra temática que possa cair junto à Câmara Municipal, à Assembleia Legislativa dos Estados, ao Congresso Nacional. Termos um representante, de fato, de carreira é extremamente importante para estar articulando dentro do sistema essas questões todas. Sem dúvida. Você sabe que aí o Thales ele também está destacando bem. O grande problema da 1322, e é nesse aspecto que a gente se bate um pouco, é essa questão da articulação política. Né? Ainda hoje eu estava conversando com alguns colegas da cidade em que eu trabalho, que é Cotia, na Grande São Paulo, no sentido que aqui haverão, acho que se não me engano, 4 ou 5 candidatos guardas municipais, né, com o objetivo de algum deles, ou pelo menos 2 ou 3, ocuparem aí postos na Câmara Municipal. E aí você foi muito assertivo, às vezes é importante a gente dar esse destaque. O plano de carreira tem que ser sempre uma iniciativa que parta do prefeito. Tá? Nada impede que uma entidade de classe, uma associação, ela se organize de uma forma privada, cria aí uma minuta, uma proposta de texto. E aí eu participei de um texto que até hoje está tendo uma formação dele, que é em Canoas, lá no Rio Grande do Sul. Saudações ao colega Elisandro, aos colegas de Canoas, colados aí à capital gaúcha, lá em Porto Alegre. E eu participei desse debate, o qual tem um entrave orçamentário e tem um entrave de direito também. Às vezes há uma discussão e as prefeituras não entendem que a Guarda Municipal, tal como o magistério, elas fazem jus a um plano de carreira próprio. Um plano de carreira individualizado.
E tal como consta para o magistério, também consta para a guarda, e pouca gente sabe disso, né? A diferença é que no caso do magistério, se o município ele não tem um plano de carreira, ele tem penalizações com relação ao repasse de recursos. Daí os municípios fazem plano de carreira para o magistério, mas não fazem para as guardas. Então é uma coisa que a gente tem que articular em Brasília, de repente criar uma medida indireta de obrigar os prefeitos a resolverem as suas guardas, no sentido de condicionar, às vezes, repasses federais, isso é uma brecha boa, a comprovação e aplicação de plano de carreira. Ou seja, você cria uma amarração federal, tá? Obrigando o município a organizar a sua instituição para só então receber repasse federal. Porque hoje ele basta levar um projeto, você que mexe com o convênio sabe disso, basta levar um projeto e às vezes o dinheiro vem a viatura, vem a moto, vem uma grana para você aplicar em vídeo monitoramento e tal. Só que não há uma contrapartida com relação ao aspecto de formação humana. E esse aspecto é muito importante. Então eu vejo que é uma ferramenta que os guardas têm a esclarecer para os colegas. Então esse colega que está cumprimentando nós aqui, o Alan Eduardo Nascimento, ele é vereador em Cotia, tá? Muito bom. Um colega com um trabalho muito ativo, né? Fica aqui o nosso cumprimento a ele. E aí nós temos que destacar que, de repente, por Brasília, nessas caminhadas, é importante, até na guarda, os colegas que nos assistem, compartilham, amadurecer em iniciativas nesse sentido. Porque eu já estive em várias cidades do Brasil discutindo plano de carreira, e na cidade em que eu moro, trabalho em Cotia e moro em Vargem Grande Paulista, que nós começamos a construir um plano de carreira e nós esbarramos na questão política, né? E acabamos, por assim dizer, ficando aí expostos, né? Então os colegas se submetem, tem toda uma discussão pessoal e acaba gerando todo um problema. Então, assim, uma ferramenta que eu vejo no âmbito federal é condicionar repasses às instituições mediante a comprovação de plano de carreira. De repente, Michel... Pois não, querido, diga lá. Completando essa sua fala, isso poderia servir, de repente, se ocorresse uma municipalização da segurança pública dentro do Congresso. Aí, nessa municipalização, poderia ter alguma coisa, algum artigo, alguma questão jurídica ligando justamente isso. Que o município receberiam aqueles repasses mensais lá da União, a partir do momento que adequassem toda a sua guarda municipal perante a Lei Federal 3.022. Pronto. Exatamente. Eu estou sentindo uma falta do Márcio falar com a gente, porque é um cara de um conteúdo impressionante, mas a internet não o ajuda. Se ele estiver nos ouvindo e ele puder falar sobre essa questão também, como é que ele vê essa questão, essa necessidade do plano de carreira, isso aí nos ajudaria bastante. Ele caiu de novo. Caiu de novo. Foi de novo. Nós estamos aqui com o colega de Chapecó aí no oeste catarinense. Nós estamos aí com a Zilda. A Zilda destacando que a guarda de Dourados tem um bom plano de carreira. Inclusive, mudanças foram discutidas há pouco tempo com o sindicato, comando, e todos puderam colaborar. Você sabe, Alan, que eu participei da formulação de um plano de carreira de uma cidade chamada Embu das Artes. Embu das Artes é uma cidade que fica na Grande São Paulo. Atualmente, comandante Viana, secretário Denis, todos guardas municipais de carreira que estão lá acompanhando o prefeito. E é uma guarda com trabalho exemplar e destaque em todo o cenário nacional. E o plano de carreira foi formado por uma grande instituição universitária do Estado de São Paulo, mas com audiências públicas e participação efetiva dos guardas municipais. Então, na condição de advogado, qual é a dica que eu dou para os colegas que estão nos assistindo? E eu peço que a gente possa compartilhar o conteúdo que o Alan está colocando aqui. É uma pena que o Márcio está com essa dificuldade de internet, para poder externar os seus pontos de vista também. Mas o que é bom a gente destacar aqui? A questão de plano de carreira, o caminho natural é o caminho político. Tá? Eu vejo no caminho jurídico, no caminho do Ministério Público, né, como o Alan colocou, provocação, né, o verbo cutucar, que é um verbo bem simples, né, de pôr ofício, de reclamar, colocar denúncia. É uma alternativa também para se construir uma questão de forma coletiva. Às vezes o promotor pode ajudar, né, o prefeito. Você tem que procurar garantir aos seus homens
um plano de carreira digno. Por que eu digo isso, Alan? Na ponta do plano de carreira, não é apenas o guarda que é beneficiado com uma carreira digna, não. É a sociedade a qual ele serve. Com Isso certeza. é importante o guarda ter essa consciência. Inclusive, às vezes, quando ele vai propor uma discussão desse nível, saber pontuar essas questões. Tá? Mas eu vou voltar ali provocar, que eu joguei no fogo, com relação a essa questão da pandemia. Como é que fica a questão de plano de carreira mediante essa Lei 173? Pronto, O que você vamos acha? lá. Dá para passar, Assim, não dá? O que você sente aí? assim, causou essa legislação, né, causou algumas problemáticas relacionadas a isso, né? Sim. Mas isso não quer dizer que a gente vai esquecer, jogar tudo pro ar. Não, não, pelo contrário. A gente tem que continuar na luta com essa questão. Como você apontou, Michel, nós, através das nossas entidades representativas, né, temos que buscar discutir internamente entre nós, guardas municipais, uma possível proposta, né, mais adequada, né, à realidade daquele município, a algo que a gente almeja, né, para ser aplicada na nossa Guarda Civil Municipal, né, e assim tentar discutir com o prefeito. Claro que essa legislação causou alguns limites, né, mas essa legislação mesmo aplicando agora, ela não impede, por exemplo, mesmo de haver concurso para a Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal é um serviço essencial, certo? Então, por ser um serviço essencial, ele pode completar a Guarda Municipal lá com vagas que estão faltando relacionadas à Guarda Municipal, né? Então, ele pode, infelizmente, atrapalhar em termos de aumentos salariais relacionado, que congela, realmente. Mas isso não quer dizer que não possamos estar com a nossa proposta já ali para ser discutida com o gestor municipal. Podemos sim, de repente, poder colocar que essa legislação seja aplicada a um tempo após, né, a questão dessa pandemia, né? E a gente tem que, além de se preocupar com isso também, tem que discutir com o gestor municipal para que, no momento que ele aprove tal legislação também, ele já prepare a lei de diretrizes orçamentárias para que possa cobrir o custo que vai ter no próximo ano com a aplicação desse plano de cargos. Né? Então tem que se preocupar com essa parte também da lei municipal, diretrizes orçamentárias, que cubra esse custo também. Sem dúvida. Olha, essa lei que foi editada pelo presidente Bolsonaro, é a lei complementar 173, de 27 de maio de 2020. Ela trata da questão de custos e despesas dos estados e municípios no artigo 8º, inciso 3º, e fala da questão de você alterar a estrutura da carreira de modo a gerar aumento de despesa. Naturalmente, plano de carreira, como regra, né, a princípio, ele gera algumas despesas. Qual que é a brecha que eu vejo para os guardas trabalharem aí? Eu sei, a grande parte dos colegas não tem plano de carreira, e a proposta é nós discutirmos esse tema, que eu acho que é um tema urgente, justamente para esclarecer que nós, mesmo nessa questão de tempo de pandemia, aproveitando o ano político, é salutar sim, abrimos o debate, ouvirmos as pessoas, para que a gente possa gerar, em alguns casos, legislações cuja a vigência fica, obviamente, condicionada ao pós-pandemia. Tá, Alan? Eu vejo Sim. alternativa nesse sentido. Tá? E, de uma forma geral, permite que a gente possa gerar, né, perspectiva real, concreta, escrita, de gerar mais benefícios ao funcionalismo. Então, com certeza, mesmo agora na questão de pandemia, pode-se gerar projeto. A questão de impacto financeiro, obviamente, tem que regular para que ele ocorra no momento posterior. Tá? Eu acho que essa é a única amarra possível. Agora, soluções que eu vejo que são importantes a gente destacar bem aqui, é o aspecto de nós procurarmos colocar para os guardas os caminhos que tem, tanto nas cidades, tá, pelo caminho político, como também no âmbito federal, que aí eu vejo de uma forma a Isabel colocando aqui para nós. Isabel... eu ia pegar a pergunta dela justamente para jogar essa bomba em cima de você. Exatamente. Por que o não cumprimento da Lei 1322 não resulta efetivamente
e nenhuma punição para os gestores na grande maioria dos casos. O pessoal está assistindo a gente, quer que eu ponha fogo, mas eu não vou pôr. Sabe por quê? Porque não cabe. A 1322 é uma lei, ela é maravilhosa, mas ela pecou em várias coisas. Claro que toda lei, quando ela é feita, a gente tem motivo para comemorar. Quando sábado agora o Supremo decidiu, na sexta-feira à noite, que a DIN da FNME ia cair, eu vibrei. Fiquei muito contente. Né? Estava 10 horas da manhã fazendo um live com o Eliel, destacando essa vitória. Mas, o que essa lei pecou? Pecou no tema da aposentadoria especial. Perfeito. Pecou no tema porte de arma, que a gente só conseguiu resolver após um ADIM. Todo mundo sabe disso, tá? Porque essa lei, ela garantiu o direito de porte de arma, porém, vinculada ao Estatuto do Desarmamento. Ou seja, ela dá o direito, mas gera uma amarra, porque o Estatuto condicionava aquelas faixas populacionais. Ou seja, a lei pode ser aperfeiçoada. E a lei errou quando ela manda, por exemplo, você colocar lá no artigo 9º, plano de carreira. Manda, Alain, o cara da Isabel, que é mulher, a minha esposa é guarda municipal, tenho muito orgulho disso, né? Que a mulherada, de forma geral, tem direito a um plano de carreira vocacionado para elas. Elas têm direito a um percentual mínimo que seja. Sim. E as cidades não obedecem isso. Eu fico pasmo às vezes que eu vejo mulheres com formação ímpar, dedicadas. Normalmente a mulher que é guarda municipal é uma guerreira mesmo, porque ela tem a questão de cuidar da segurança pública alheia. Ela permanece, passa a nossa sociedade, com as obrigações todas do dia a dia, que se reserva a ela, de mãe, de esposa. Enfim, são triplas jornadas em muitos casos. E elas não têm, em muitos casos, nas cidades, elas não têm a perspectiva alguma de um plano de carreira eficiente para elas. Fora também, né, Michel, que, sim, falando especificamente das mulheres, né, fora o assédio que muitas recebem, né? Assédio sexual, infelizmente, assédio moral, isso, exatamente. Uma coisa delicadíssima, viu? Uma coisa muito delicada. Então, você sabe, Alan, que aí para a gente poder concluir essa nossa fala, eu vejo que essa questão do plano de carreira, a lei atual, e aí respondendo a nossa colega Isabel, ela não tem uma punição clara. Olha, não descumpriu. Se você fizer uma leitura que o mero descumprimento por si só é um ato de improbidade, obviamente cabe a denúncia, né? Cabe o questionamento, né? Mas é um entendimento que eu acho ele muito efêmero, é um entendimento muito raso, essa questão, porque se a lei colocar sob pena de, opa, aqui tem castigo. Se eu não fizer, eu vou ter castigo. Deixa bem claro o castigo, deixa bem claro. Então, vamos pegar um exemplo aqui pitoresco, mas o Código Penal, artigo 121. Matar alguém, pena de tanto a tanto. Então tá lá colocado o castigo. Se você matar alguém, você vai ser punido. Se o prefeito não fizer o plano de carreira, a punição é essa. Então, a lei faltou esse pequeno reparo. E é uma pauta que a gente pode encabeçar no Congresso. Né? Na última live que eu fiz com o Pedro Bueno, no sábado à tarde, nós falamos desse aspecto. O Congresso, segundo o deputado Lincoln Portela, a partir de outubro, passando um pouco essa questão da pandemia, pode voltar a acolher as pautas das guardas municipais, e aí eu vejo espaço para que a gente possa, de repente, gerar correções na 1322 também. Tem que mexer no 144? Tem. Né? Colocar a guarda lá no inciso 7º? Com certeza. Mas também é importante a gente aperfeiçoar essa 1322. Agora que o Supremo, de alguma forma, deu aval para que ela siga adiante, vamos melhorar essa lei. A gente sabe, né, Michel? Sim. A gente sabe que, em algum momento, essa lei, essa legislação, na verdade, qualquer legislação, depois de um determinado tempo, ela precisa sofrer algum tipo de alteração, acrescentar alguma coisa, cortar alguma coisa que, naquele momento atual, já não é mais adequado, né? Ou até mesmo, de repente, revogar a legislação por inteira. Né? A gente sabe que, em algum momento, vai acontecer isso. Né? E, ao caso da Lei Federal 322, a gente já sabe que já precisa de mais coisas. Né? E assim, eu quero até completar também, pegar essa informação sobre a criação de plano de cargos, né, estatutos, também regimento disciplinar. Uma coisa que até orienta os nossos companheiros guardas municipais, né, que tem esse livro aqui, ó, de Cláudio Federico, certo?
Estatuto Paraná, Geral das Guardas Curitiba. Civil Municipal, né, em Paraná, Curitiba, certo? Que para aqueles companheiros que desejam criar seus estatutos, né, seus regimentos disciplinares, né, e até incrementar o plano de cargo já completo também junto nessa minuta, podem pegar esse livro aqui. O livro todo é um regimento disciplinar, um estatuto, é o livro todo. Então pode se adaptar a informações que tem nesse livro, né, e de repente criar a sua minuta, né, da sua associação, do seu sindicato, e começar a discutir entre seus companheiros para chegar em um ponto, um senso comum, né, e depois apresentar à gestão municipal para discutir esse assunto, para que a gestão municipal possa encaminhar esse projeto para a Câmara Municipal. Sem dúvida. Você sabe, Alan, que é importante aqui destacar também o artigo 15 da 1322, que fala da questão das mulheres. Sim. Tem a questão aí da garantia de progressão funcional em todos os níveis da carreira, tá? Eu tenho uma preocupação grande, tem algumas cidades que têm progressões por salto. O que é progressão por salto? Se o sujeito ocupa um cargo de chefia comissionado durante um período X de anos, ele tem a prerrogativa de quando ele volta à origem, quando muda o prefeito, muda o político, ele se manter num posto, às vezes, privilegiado, saltando sobre outros colegas, inclusive, às vezes, mais antigos de carreira. Essa é uma preocupação, não sei se você já viu esses exemplos aí no seu estado, mas isso aí é muito comum aqui no meu, e é uma situação que tem que ter cuidado, porque isso gera, em muitos casos, algumas anomalias. Tem você ter, às vezes, por exemplo, um inspetor que tem menos tempo de carreira, que é o último cargo da guarda em tese, né? Tem muito menos tempo de carreira do que os comandados. Então isso tem que ter cuidado da forma como faz para evitar essa questão política. Isso é um problema muito sério. E aí, fora essa questão, eu vejo que é importante, eu vi que você fez essa semana, se não me engano, acho que ontem, um encontro com relação à corregedoria e ouvidoria. E você sabe bem que na 1322 é dito aqui no artigo 13, parágrafo 2º, que esses dois cargos, esses dois postos, tá? Como regra, eles devem ser ocupados por mandato. Então não tem corregedor permanente e tal. Isso é um defeito, Alan, que eu vejo em quase todas as corregedorias, cara. A gente nota muito isso. As guardas, no geral, elas têm, em muitos casos, isso aí é até uma dica de ouro, viu? Se você é guarda municipal e você está sendo submetido a um processo administrativo, se tiver algum sujeito comissionado, tá, que não é do quadro da prefeitura no meio do processo, como regra esse processo ele é nulo. Isso é uma dica de ouro, Alan, porque você sabe... Eu já conheço alguns aqui do nosso estado da Bahia. Isso, que no interior... O prefeito, ele manda, ele forma, que eu brinco aqui em São Paulo, um tribunal de exceção. Então, o guarda ele vai ser julgado por uma comissão que ele indica o presidente, o secretário, o cara que vai julgar, um a um. Cara, é bizarro. E, obviamente, o desfecho desse tipo de processo costuma ser trágico, com a demissão do sujeito. Então, a despeito da questão aí do plano de carreira, é importante, às vezes, consignar essa sua corregedoria de guarda, que tem que ter, é uma exigência, está na 1322, a ouvidoria, inclusive esses dois órgãos têm que funcionar, tá? Não é corregedoria que fica parada esperando chegar o processo, orientação de campo para o guarda municipal trabalhar melhor. Corrige-se na rua. Perfeito. Tá? Não é ficar lá atrás da mesa esperando chegar o PA para poder chamar o colega para ser punido. Orientação externa. É o que a gente estava discutindo ontem, nessa live que a gente estava fazendo também, viu, Michel? Justamente isso. Né? O corregedor também não precisa só ficar esperando chegar a situação. Né? Uma das coisas que o próprio Adam, né, que foi o nosso convidado de ontem, falando sobre a temática, uma das coisas que realmente a corregedoria daqui faz, né, vai para o campo também, orientar nossos colegas, dar instruções também, né, de formação também, a nossa corregedoria aqui, justamente para tentar prevenir problemáticas também. Né? E o companheiro saiba agir também em diversos tipos de situações para ele não estar respondendo processos. Sem dúvida. Né? E a gente tem que deixar também, já que estamos falando de plano de cargos também, tem que deixar essas coisas de atribuições e competência, a forma de ingresso em cada cargo, tudo amarrado no plano de cargos. Né?
o tempo mínimo de serviço lá, por exemplo, se ele, a forma de progressão, horizontal, vertical, tudo amarradinho lá. Para que não haja tantas essas distorções, né, como você está falando, né, Michel? Então, sim, tudo isso tem que estar devidamente amarrado naquele projeto lá que foi lá para a Câmara lá, para que depois que votou, aprovou, virou lei, meu velho, já foi, né? Já foi, né? Então, uma das coisas que a gente se preocupa bastante aqui na Bahia, Michel, é justamente isso, em deixar as coisas tudo devidamente amarradinho. Né? Aí, no momento que a gente está buscando orientar os companheiros, a gente já tenta projetar uma coisa futura, né? Imaginando aquele tipo de situação, como é que pode estar na prática, né? Para justamente fazer uma coisa mais condizente com o tipo de situação. Sim, sem dúvida. Você sabe que o Thales aqui, ele está nos provocando, e eu, para o pessoal, eu gosto muito, né, de provocações, porque a gente para pensar, e as respostas, elas tendem a ser bem elaboradas de uma forma coerente. O que é importante destacar aqui, eu vou responder o Thales de forma bastante fundamentada. Ele cita a legislação de improbidade administrativa, que curiosamente, né, hoje, ela completa 28 anos, ela é de 2 de junho de 92. Tá? Essa legislação, no artigo 11, ela cita aqui de forma muito clara, que constitui ato de improbidade também. Obviamente, o prefeito ele não dá cumprimento aos princípios da administração, honestidade, a imparcialidade, a legalidade, a lealdade e, notadamente, aí fala-se aqui, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Em resposta ao Thales, e aqui eu vou colocar para o senhor de forma muito clara, o porquê com relação a 1322 há brecha para o legislador aí dizendo muito claro que eu não estou fechando questão, viu? Não estou dizendo que é uma situação que o guarda não possa suscitar ao Ministério Público. Eu até sugiro que faça, que caso queira, reclame essa questão da improbidade. A questão é que a 1322, hoje, ela não tem um gatilho claro de punição. Porque o que ela fala aqui? No artigo 22 da 1322, aplica-se esta lei a todas as guardas existentes na data de sua publicação, todas as guardas municipais do país, a cujas disposições deve se adaptar no prazo de 2 anos. Essa é uma regra geral. Né? Se o prefeito não o faz, por exemplo, por uma questão orçamentária, vai ser punido? Então, nós temos várias alternativas que, de alguma forma, geram um problema para a implementação. E falta na 1322, aí para completar o seu raciocínio, Thales, uma questão de casamento, né, e obrigação com punição, né, sob pena de corte, sob pena de punição do gestor. Isso hoje não falta. Obviamente, o colega ou a entidade ou a associação que entender por bem fazer o caminho, que faça. Eu não vejo como aos olhos. Inclusive, eu vejo de forma muito clara que, em muitos casos, tem que ser feito. Até para o gestor se perceber que, quando ele é muito relapso, que ele pode ser punido. E probidade, atualmente, é um termo que assusta. Quando o sujeito ele recebe uma advertência que ele pode ser punido, ele costuma ter receio. Improbidade, nossa, eu vou ser punido, eu vou ser pego em alguma coisa. Então, a pessoa pensa um pouco. Mas a 1322, da forma como ela está hoje colocada, ela dá margem, em muitos casos, para o sujeito deixar de cumprir a legislação e fazer sobre vários argumentos, que não tem dinheiro, que ele não tem uma questão de organização para isso, e aí ele acaba deixando, porque esse prazo dos 2 anos foi fixado aqui no artigo 22, não deixou uma penalização. É justamente isso que eu estava colocando para o Alan Braga, que aqui cabe um aperfeiçoamento da lei, justamente para enquadramento mais eficiente na questão de improbidade. E digo mais, eu vejo que às vezes o caminho, mais do que você ameaçar, é você condicionar repasse. Porque no nosso sistema federativo, toda vez que você gera algum tipo de imposição em que você condiciona o envio de dinheiro a implementação de uma política pública, normalmente o sujeito atende. E atende rapidamente sem delongas.
Porque é Por uma isso, forma doutor que eu Michel, vejo, por isso entendeu? que quando eu gosto de conversar com os prefeitos, eu falo logo dessa parte das possibilidades de captação de recursos para a Guarda Municipal. Sim, Essa é uma estratégia que eu gosto de utilizar muito, né? Essa captação de recursos. Agora também condiciona a seguinte questão: para poder estar recebendo esses recursos, tem que organizar a guarda, tem que adequar a Lei Federal 13.022, né? sim. E uma das questões aí que a gente apresenta para o prefeito é que tem que também ter a questão do plano de cargos. Claro que adaptado à realidade do município, né? Sim, Então a sem gente dúvida. tenta convencer o prefeito nessas questões também, que é possível se buscar recursos, mas que é necessário adequar agora municipal à Lei Federal 13.022. Sim, sem dúvida. Ah, aqui ele está destacando aqui, o Thales, ele seguiu nessa linha, né? Eu acho importante a gente colocar o debate, que os sindicatos cabem, sem dúvida. Os sindicatos, as associações, façam, né? Se, obviamente, pelo caminho político não há um convencimento, ação civil pública por parte da associação ou do sindicato, né, devidamente constituída, faça, né? Ou o denuncia ao Ministério Público, reclame aqui esse descumprimento da lei e peça providência. O que eu estou colocando aqui e frisando que eu não me filio a esse entendimento. Inclusive, eu chamei a live aqui com o Alan Braga justamente para colocar o contrário, que o guarda tem direito a plano de carreira. Sim, Esse é o meu sim, entendimento, tá? Para ficar muito claro aqui, para não ter dúvidas. Agora, a questão é, por que nós temos problemas? De um lado, questões políticas, do outro, a questão de iniciativa. E também tem no meio desse bolo todo a questão orçamentária. Então eu vejo que é importante o guarda, quando ele for debater esse tema, ele agir com muita lucidez. Eu lembro, sim. Alan, que teve uma ocasião que eu fui a Porto Alegre, em Canoas, numa tarde, para participar de uma reunião com os colegas, e eu fui muito duro com isso. Mas nós queríamos tantos cargos de chefia. Eu falei, mas comporta, a instituição aceita tantos cargos, tem necessidade? Mas, Michel, mas é o que a gente quer, então. Mas é importante ver o que vocês querem, obviamente, conciliados com o interesse público. Então é importante a gente ter esse gatilho, ter essa visão. O plano de carreira serve para valorizar a pessoa, mas também Sim. serve ao interesse público. Inclusive, na ponta final, está no interesse público. Uma coisa que eu vejo nos planos, que às vezes eles erram, que o plano de carreira ele tem que ter, no meu ponto de vista, gatilhos que permitam tanto a evolução horizontal, tá? Como a evolução Vertical. na vertical. Por quê? Às vezes o sujeito ele não consegue subir postos porque não tem cargos disponíveis. Às vezes a guarda é pequena, tal, tem uma questão aí de o preenchimento e ele não consegue subir. Mas se ele não consegue subir, ele consegue andar. Então, ele consegue melhorar os vencimentos, ele consegue acertar os vencimentos. Então, eu acredito que em muitos casos o caminho passa também por aí. Então a gente tem essas alternativas todas que é importante. Aí é decidir, aí eu vou provocar para o Alan. Alan, concurso interno ou comissão para poder fazer as promoções? O que lhe traz mais simpatia nesses critérios? O que você acha? Olha, eu acho que seria, na minha opinião, né, poderia se haver a comissão. Né? Além, ver se tiver uma questão muito grande, né, de empates, poderia se até deixar essa possibilidade de haver um concurso interno também. Uhum. Essa coisa também tem que ficar bem clara, essas formas de progressão também. Eu acho que poderia também ser valorizada essa questão da promoção também, a questão de haver com certa quantidade de cursos, de participação de cursos internos promovidos pela Guarda Municipal, né? Porque pelo menos estaria valorizando ali aquele companheiro pela questão do conhecimento também, pela questão que ele buscou interagir, se está qualificando também, para poder estar exercendo melhor a sua atividade, né? E, consequentemente, por questão de merecimento, ter essas promoções. Perfeito. Nós temos esses caminhos. Em síntese, nós estamos indo aqui para 59 minutos, 8 horas e 12 minutos. Peço que os colegas compartilhem. É um debate quente, viu? Eu gostei das perguntas que emparedam. Eu gosto muito. Eu fui professor universitário durante 10 anos. E eu gostava muito de salas de aulas
em que nós tínhamos pessoas que nos emparedavam, que estudavam. Eu acho isso bacana, porque gera reflexão. E eu estava dizendo para o Alan que às vezes eu sinto um vazio, e aí a provocação de chamar o Alan, também chamei o Márcio, mas que não conseguiu aí participar por questões de internet, para a gente falar justamente desse ponto. O que hoje as guardas municipais precisam, no aspecto de plano de carreira, a primeira pergunta que vem à cabeça do guarda: guarda tem direito a plano de carreira? Alan, sim ou não? Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas. Perfeito. Formatos, caminhos para que isso possa ser conseguido. Eu vejo o caminho político, em primeiro lugar, e aí esse caminho político passa por um trabalho forte de sindicatos, associações, partidos políticos, guardas, vereadores, tá? Esse é um dos caminhos. Articulações com lideranças, tá? O caminho jurídico, que é onde eu tive aqui um debate com o colega, o Thales, se não me engano, acho que ele é da Paraíba, ele é um comandante de guarda municipal. Thales Pereira, daqui da região sul da Bahia. Sul da Bahia? Então, a gente fez um debate gostoso, que eu gostei muito de conversar com ele, no aspecto de, poxa, Michel, mas aí, e a penalidade? Não faz? E como é que fica? Hoje é 13,22, e aí isso é meu entendimento, tá? Obviamente, eu respeito o entendimento divergente, e não deixo de aconselhar quem quiser fazer ação que faça, tá? Mas eu tenho dúvidas com relação à questão de punir-se as pessoas, por prefeitos, por ainda não terem cumprido a lei, porque a lei em si, a 3.2, ela não deixa claro, de forma aberta, a questão de punição, ela sugere 2 anos para adaptação. Se o município fizer adaptação, bem, se não fizer, como é que fica? Então, as penalizações, elas são tanto duvidosas. O que eu sugiro, que eu acho que melhor do que você brigar por improbidade, que eu acho que isso também pode ser conseguido, é a gente aperfeiçoar no plano federal a possibilidade, e nós aperfeiçoamos a legislação, e aí uma forma que eu vejo de amarrar, de obrigar as prefeituras a terem uma gestão, é nós articularmos propostas no Congresso Nacional, no sentido de que a guarda só recebe repasse, só recebe recurso federal se adequarem. Se adequar à lei. Se comprovar que tem plano de carreira, que respeita a cota das mulheres, que tem uma corregedoria adequada, que tem uma ouvidoria em ordem. Enquanto não houver uma penalização de cunho financeiro imediato, tá? Porque eu vou ser honesto com vocês aqui, não é nenhuma demagogia. O que o prefeito gosta de mostrar na guarda? Armamento novo, viatura nova. Exato, fazer o marketing. Fazer uma live, mostrar que está investindo. Então, assim, e como é que essas coisas chegam? Por meio de recurso. Se compra viatura com recurso, se compra arma com recurso. Então, aonde é que você consegue amarrar o seu gestor? E aí é uma dica de ouro para quem está no dia a dia. A gente vai articular isso em Brasília, no sentido de nós termos na legislação federal amarras muito claras, no sentido de que só vem recurso mediante o acerto respeito a 1322. E não obstante, obviamente... E pegando esse gancho, Michel, sobre essa questão toda de discussão de plano de cargos, o que eu gosto de fazer muito é o seguinte: primeiro momento, ir pelo diálogo. Sim. Tentar o diálogo o máximo que puder, para depois ver que a gente não tem, ver que aquele diálogo não consegue andar de jeito nenhum, aí sim a gente começar a fazer as pressões, jogar na mídia local, fazer aquela pressão na mídia local, que não tem certas coisas, pressionar um pouco o prefeito, para ver se ele cede um pouquinho, e para depois, a última etapa, vem essa parte judicial, provocar o Ministério Público, para que o Ministério Público atue naquele local, né? Primeiramente, a gente tenta esse diálogo o tempo todo, sem dúvida, para que possa a coisa acontecer até por certa vontade política. Sim. Você sabe, Alan, que eu fiz uma ação logo que saiu a 1322, é uma história triste que eu vou contar para os guardas, mas é bom que todo mundo saiba disso. Havia uma guarda em Santa Catarina, numa cidade chamada Criciúma, é uma cidade que fica mais ao sul, né, do estado de Santa Catarina, e essa guarda municipal foi extinta. Uma das poucas guardas do Brasil que eu tenho conhecimento, que a guarda acabou extinta. E um dos estopins que gerou a extinção da Guarda Municipal foi um pleito judicial ao qual nós ajuizamos como associação, no sentido de obrigar o prefeito a fazer a 1322.
a cumprir a 322. Diante do impasse, diante de uma situação que ele teria que armar, enfim, preparar a guarda para atuar, ele optou simplesmente por extinguir. Da mesma forma que ele tem a prerrogativa de criar, ele tem a prerrogativa de extinguir. Ele extinguiu. Colocou os servidores à disposição. Isso é um caso bastante complexo, viu, Alan? Colocou os servidores à disposição e eles hoje seguem funções diversas. É um caso, é um case para ser estudado, é um case triste, inclusive, mas que é importante a gente destacar essa questão aqui, Criciúma, aqui colocou Reinaldo Carbazan. Aqui na Bahia também a gente teve uma situação assim, mas tem muitos anos, né, muitos anos isso aqui. Foi no município de Camaçari, né, que existia a Guarda Municipal lá em Camaçari. Isso, exatamente. E o prefeito, naquela época, acho que se não me engano, acho que foi 2002, e que houve essa extinção da Guarda Municipal lá em Camaçari. E até hoje o pessoal que é do quadro de carreira tenta brigar para que a gestão municipal recrie essa Guarda Municipal e aproveite, e comece pelo aproveitar aqueles que já são Guarda Municipal de carreira lá em Camaçari, e depois venha futuramente a fazer um concurso público, até para renovar os agentes. Você sabe, Alan, que eu conto essa história, eu fico feliz do Reinaldo tá assistindo a gente, e ele destacar, ele não me deixar sozinho, né? Que aí em Criciúma, a grande maioria dos agentes de Criciúma passaram a ser agentes de trânsito. Então, para você ver o quão nocivo às vezes é, e aí são os percalços, né, dessas questões, às vezes, quando se judicializa. Eu sou advogado, eu sou um sujeito que está há 15 anos trabalhando, e hoje em dia a maturidade nos ensina alguma coisa. Né? Cuidado. Às vezes você oficiar, cuidado, porque quando às vezes você olha para o céu, você pode ver estrela. Então, cuidado com o que você pede. Porque às vezes você pode ter sentido uma questão reversa. Eu estive na Bahia faz coisas de uns 2 anos, numa cidade chamada Esplanada. Terra boa. Isso, Esplanada, é uma terra muito boa. Próxima de vida com Sergipe. Exatamente. E aí nós estivemos lá, conversamos com vários colegas, e lá na época tinha essa pauta da questão do plano de carreira. E é uma questão que eu trato ela, pessoal, e é importante essa live, a gente pode até fazer outra lá qualquer hora, vamos amadurecer esse tema. Sim. Um tema que chama a atenção de todos, mas nós temos que pensar sempre com responsabilidade. Então, qual é a dica? E aí a importância dessa live neste momento. Nós aproveitarmos o ano político, o momento político, para, por meio do convencimento, nós trabalharmos com candidatos a prefeito e a vereadores, no sentido de, quer o voto da guarda, quer o voto familiar do guarda, nós aqui não temos plano de carreira. Vamos costurar essa iniciativa? Vamos costurar uma proposta nesse sentido? O momento é agora, gente. Perfeito. O momento é agora. Eu vou ser honesto com o Alan, o brasileiro precisa se conscientizar. Esse ano, Alan, eu até brinco que a cidade por onde eu ando aqui em São Paulo é o ano do asfalto. Cara, eu nunca vi tanto a rua asfaltada aqui no meu estado. Ano eleitoral, o asfalto fica bom, o buraco some, as praças estão limpas. Não é só por aí, não. Não, também um fenômeno aí que acontece na Bahia. Então, assim, eu vou falar pra você, bicho, a gente nota que acende-se uma chama, né, de solução dos problemas. Rapidamente aparece dinheiro, recursos públicos para investir em várias obras. Não, o momento é fantástico. Então eu faço a provocação para os colegas, e obviamente não estou denegrindo a nenhum prefeito, a nenhum vereador, mas colocando a realidade. E a hora de passar com o pires na mão é agora. De pedir as coisas é agora. Então, e como esse tema é um tema de natureza política também, é hora do guarda, do meu ponto de vista, se posicionar agora. Daí a importância de chamar Alan Braga, que eu vejo que é um grande nome no Brasil, para que a gente possa produzir conteúdo. Eu sou muito grato, Alan. Gostou do nosso texto? Com certeza. Inclusive, a gente quer saudar alguns dos companheiros que a gente está vendo aqui, como o Mário Lindoso, que lá do Amazonas, a gente do Amazonas nos acompanhando. Priscila Carmo, aqui do interior da Bahia, outros mais que estão aqui nos vendo nesse momento, né? Como companheiros aqui, inclusive companheiros de Esplanada estão nos acompanhando aqui no momento, que eu já percebi aqui também. Mas, assim, uma temática extremamente importante, né?
E pegando até essa questão de plano de cargos também, a gente não poderia deixar de falar a questão do plano do piso nacional, né? Que foi um projeto criado em 2013 pelo deputado André Moura, lá do estado de Sergipe, né? Ou seja, se tivesse dado um encaminhamento naquele projeto em 2013, se tivesse sido aprovado naquele ano, já poderia estar junto já até com a própria Lei Federal 13.022, ao piso nacional das guardas municipais já. E naquela época foi estipulado o valor de R$ 1.200, né? Que infelizmente o projeto não andou, né? Que no ano passado o deputado federal Lincoln Portela, se não me engano pelo estado de Minas Gerais, né? Que ele é deputado federal, reapresentou esse projeto, né? Já com valor de R$ 2.000, né? Que até o momento ainda se espera ser votado, né, pelas comissões do lado da Câmara dos Deputados. Esse projeto também nos interessa muito como guardas civis municipais, né? Agora, eu vejo uma dificuldade nesse projeto andar justamente tanto na articulação política, né, e pela essa questão de haver essa questão de recursos para poder fomentar, né, essa questão desse piso nacional das guardas municipais. Se de repente tivéssemos a municipalização da segurança pública, onde parte dos recursos dessa municipalização fosse, de repente, destinada para fomentar esse piso nacional, então acredito que andaria muito mais rápido esse projeto de piso nacional das guardas municipais. Claro, isso não quer dizer que a gente não vai deixar de lado, vai esquecer, não. Pelo contrário, temos que continuar brigando por essas questões, né, pegar até ideias como essa também, como a de Michel deu, né, de repente atrelar recursos que possam ser destinados aos municipais e estar se adaptando perante a lei, os municípios estarem adaptando suas municipais perante a Lei Federal 3.022, e uma das questões é justamente estar implantando essa questão do plano de cargos. Claro que cada plano de cargos também deve ser adaptado a cada realidade de cada município, porque a gente sabe que, infelizmente, tem municípios que têm poucos recursos, outros têm muitos recursos, né, infelizmente. Então, então, cada plano de cargos deve se pensar nessa questão dos recursos disponíveis também de cada município, né? Claro que a gente gostaria que cada guarda municipal, de repente, ganhasse lá um salário de 10 mil, 15 mil reais. Seria lindo, né? Se todos ganhassem um salário assim maravilhoso, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, tem município que não tem condição de pagar um salário tão alto. Então, a gente tem que buscar também adequar essas nossas minutas de projetos à realidade local também, mostrar que o município tem a possibilidade de pagar o que a gente está ali colocando naquela nossa proposta de minuta, que a gente está apresentando lá na mesa do prefeito. Então, é importante os companheiros estudarem também o orçamento de cada município também, né, para que possa criar o seu projeto de plano de cargos em cima dessas informações, né? Mostrar que o município tem capacidade financeira, sim, de adotar aquele plano de cargos para os seus guardas municipais. Perfeito. Você sabe, Alan, que essa nossa live, eu não sei se o que eu falei, o que você falou, agradou a todos. Mas eu ouvi uma fala uma vez do Obama, e que fala com relação que a unanimidade normalmente não é muito inteligente. Então a gente precisa, eu procuro, nesse caso, procurar me pautar pela verdade. Às vezes eu acho muito raso esse discurso. Nossa, para nós termos o respeito e reconhecimento, nós temos que trocar o nome para a Polícia Municipal. Eu acho esse argumento fantástico, ajuda, questão de trocar o nome e tal. Pode ser que gere mais respeito, pode ser que gere mais respeito. A solução passa por nós temos o inciso 7 no 144, embora já exista o parágrafo 8º, mas tudo bem. É uma pauta importante. O Supremo hoje vê essa pauta como importante, mas mais do que isso. O piso do magistério, que eu tomo como referência, a gente advoga muito a professor, tá, aqui no estado de São Paulo. E em outras regiões do Brasil também, questão de diploma, enfim, várias questões paralelas aí. E eu vejo que o piso do magistério existe porque a União Federal ela tem repasses mensais para os municípios. Ou seja, a União ela pode fixar o piso e exigir porque ela está pagando. Tá pagando. É diferente de fazer cortesia com o chapéu alheio. Porque a União fixa, olha, a partir de hoje o Brasil, qualquer cidade do Brasil que tiver guarda municipal, o piso do magistério, vamos colocar aqui uma linha mais realista, é de R$3.000, certo?
Vai ter cidades que não vão ter condições de pagar Não isso. ter condições, Tem é. cidades que cumprem. Aqui, cidades nas grandes capitais, algumas cidades, às vezes, que são polos petroquímicos, que têm um orçamento um pouco melhor. Tem cidades de São Paulo que pagam 8 mil, 9 mil reais inicial de guarda. Tá? Isso existe. Tá? Não é regra, mas existe. Então, vejam só, é importante consignar que a discussão passa muito por amadurecimento das pautas, inclusive no Congresso Nacional. Não é somente o inciso a mais do 144, é muito mais do que isso. As discussões, e nesse ponto, Alan, que eu gosto de conversar com você, porque a discussão não fica rasa, a discussão se aprofunda. A gente chama a atenção do guarda, amadurece o guarda com relação à questão que você falou bem aqui. Estude o seu orçamento. Você conhece o seu orçamento? Você já viu a sua lei orçamentária? Você sabe quanto que o seu município gasta com a sua instituição? Para daí você cobrar o gestor. Porque quando você tem números, com matemática, você pode até não gostar. Mas não tem como você divergir em número. O número está ali. Sim. Tá? E é importante aqui a gente chamar a atenção. Nós temos colegas aqui, o colega ao qual eu tenho muito respeito, que é o José Guache, Uruguaiana. Uruguaiana. Longe, viu? Divisa lá com o Uruguai. Divisa com o Uruguai. Nós temos um colega aqui, o Josiano, que ficou em greve lá 66 dias para o plano de carreira e agora não está sendo cumprido. Aí, nesse caso, Josiano, não sei se o colega ainda aí do Sul, o Thales, está presente, aí cabe improbidade. Aí cabe, aí já cabe. Cabe. Porque se há uma lei municipal a qual prevê o reconhecimento de direito e não é cumprida, aí sim, campeão. Aí cabe improbidade. Aí você vai achar um cara para defender. O pau fecha. Vai ter que cumprir. Tá? Questão da 322, tudo muito vago é uma coisa. Agora, quando tem uma lei ao qual reconhece, aí tem que dar cumprimento. Então, aí é importante a gente destacar bem esse aspecto. Tá? Aqui, e pegando até o gancho também, ô Michel, né, para falar sobre essa questão orçamentária para os nossos companheiros também. Pois não. Se vocês repararem, vocês que estão nos acompanhando nesse momento, se vocês repararem a questão orçamentária do seu município, vocês vão reparar que todos os municípios reservam lá um recurso lá para a segurança. Todos os municípios. Pode ter certeza que todos os municípios reservam uma parte lá de recursos, às vezes uns mais, outros menos, mas todos reservam algum recurso lá para a segurança. Então vocês têm que observar esses detalhes também, né? Para quando discutir com o gestor, já apresentar com números também. Aqui o município tem tanto de recursos, recebe tanto de recursos, né, da União e tal. E aqui é possível, sim, o município gasta tantos por cento com folha, né? Então é possível, sim, implementar nesse momento aqui o plano de cargo da Guarda Municipal. Você chegando com essas informações todas, com argumentos, qualquer prefeito vai logo ficar tremendo. Porque vai ver que você tem informações, né? Que não é qualquer pessoa que está ali chegando para discutir com ele, né? As informações. Sem dúvida. Você sabe, Alan, que eu vejo com bons olhos a possibilidade do guarda ter cada dia mais o aprimoramento, né? O aprimoramento do trabalho institucional. Eu vejo que muita coisa passa por uma questão de estudo. Então, as dicas que nós estamos dando aqui para os colegas, eu vejo como de grande importância. Eu vou colocar aqui o seu contato no ar, tá, Alan? Para o pessoal pode botar aí. Precisar contato, botar o WhatsApp. Eu acho importante o seguinte: quando você for pensar plano de carreira, politicamente, juridicamente, lei orçamentária, minutas, o Alan, eu sei que tem material, sim, eu também sim, tenho material, frisando que não dá para fazer plano de carreira, isso o Alan destacou bem, com Ctrl+C, Ctrl+V. Cada cidade tem a sua história, cada cidade tem a sua peculiaridade. Eu conheci cidades do Brasil com relação à Guarda Municipal, em que a Guarda, por exemplo, ela faz o patrulhamento marítimo, né? Na região da Orla, por exemplo. Conheço guardas municipais do Brasil que ela tem um trabalho muito forte com o combate à violência contra a mulher. Tem guardas municipais do Brasil que tem um trabalho muito forte com relação ao combate do tráfico. Tem guardas no Brasil que tem serviço reservado, Alan, de inteligência. Então, aqui em Salvador nós temos. Guarda que trabalha paisano com veículos descaracterizados com vistas a encontrar traficantes, ladrões, enfim.
procurar combater o crime. Então a guarda tem uma atuação bastante diversa. E a gente vai andando, vai conhecendo muito. Tal como também tem guardas desarmadas, guardas que estão em processo de armamento, guardas sem plano de carreira, tem guarda para tudo que é gosto. O que nós temos que procurar trabalhar são as pautas do Congresso e a dica de ouro, pessoal, a hora é agora. Nós estamos há 4 meses da eleição e é a época, com todo o respeito, de passar o Pires para coletar informações. Eu acho muito importante a gente ter esse cuidado. Da minha parte, Alan, eu vou encaminhar para os encerramentos 1h20, companheiro. Uma live 1h20, rapidamente passou. Exatamente. E aí eu quero que você faça suas considerações para que nós possamos encerrar. Bom, Michel, quero primeiramente agradecer pelo convite, para que possamos estar aqui batendo esse bate-papo, né, sobre essa importante temática para todas as nossas guardas municipais. Agradecer a todos também que nos acompanharam esse tempo inteiro, e que depois também pode ver novamente esse vídeo, e parabenizar a sua pessoa também na defesa das guardas municipais, que eu lhe conheço já há anos, eu lembro até dos momentos que a gente teve lá em Alagoas, que você me deu um toque naquele momento lá do lançamento da frente parlamentar lá no estado de Alagoas, que eu ia falar uma coisa, e naquele momento que você me deu um toque, eu modifiquei toda a minha palestra, por inteiro. Eu ia falar sobre a Lei 1322, mas um colega falou antes, não é que estava até junto com você, o colega acho que é de Cotia aí também, o Eric, isso, exatamente, até um abraço pro Eric aí, e você, no momento que você me deu um toque, eu fiquei pensando, rapaz, por que não? Por que não? Porque eu tinha falado algumas questões de recurso, você me deu um toque sobre, por que você não fala sobre isso? Então eu peguei assim, realmente, eu mudei toda a minha palestra e só falei da questão de recursos para a Guarda Municipal, naquele momento lá em Alagoas, para justamente quebrar aquele paradigma que Guarda Municipal não era só gasto. Então, eu parabenizo a sua pessoa por esse trabalho de anos em defesa das nossas guardas municipais, por ter feito a defesa também oral, no STF também, por essa questão do porte de armas nas nossas guardas municipais. Isso tem que ser parabenizado e a gente tem que reconhecer isso também na sua pessoa. E, meus amigos, problemas a gente tem. A gente precisa agora buscar soluções. Não adianta a gente ficar choramingando, que a gente não tem isso, que não tem isso. A gente precisa buscar soluções. E precisamos nos unir cada vez mais, tirarmos as vaidades que existem aí de um ou outro, e buscarmos nos unirmos cada vez mais. Buscarmos produzirmos conhecimento cada vez mais também. A gente precisa produzir cada vez mais conhecimento. Antes mesmo de iniciar essa live aqui, eu, Michel e Márcio, eu estava discutindo mesmo essa questão da produção do conhecimento. Eu mesmo comecei a produzir artigos e livros mesmo a partir de dúvidas dos próprios companheiros guardas municipais. E assim fui. Eu sempre tive vontade de escrever também algum livro, e assim comecei artigos, e depois, consequentemente, a gente começou a produzir livros. Então, companheiro, outra coisa que a gente pede a todos vocês também, produzam conhecimento e multiplique esse conhecimento entre os nossos companheiros guardas municipais. Vocês podem ver aqui, alguns livros mesmo aqui, Esses livros todos que estão aqui, é tudo sobre guarda municipal, segurança pública, porque a gente buscou reunir essas informações para, assim, também produzir cada vez mais conhecimento. Então, Michel, eu agradeço a você, muito obrigado mesmo por esse convite dessa live, e a gente está aberto também à disposição para ajudar os companheiros da Bahia, de qualquer outro canto do Brasil, no que a gente for possível também, que eu não sou conhecedor de tudo, não sou, certo? Eu sou um aprendiz, continuo aprendendo, e o que eu aprendo, eu gosto também de multiplicar esse conhecimento. E sem cobrar nada, viu? Que eu não gosto de estar cobrando nada de ninguém, não. Não, isso é ótimo. Alan, muito grato, que Deus o abençoe. Eu vou pedir licença para responder uma última pergunta, Machado, do Rio Grande do Sul, que ele perguntou o seguinte, ele entrou com mandado de junção, porque, segundo ele, na guarda ao qual ele trabalha, nós temos duas guardas, uma guarda de patrimônio e outra vigia, e também tem um antigo agente de trânsito, porém não querem pôr no único plano de carreira, são concursos diferentes,
graus de expulsão diferentes, mas a lei prevê um único plano. Meu querido, olha, essa questão no Rio Grande do Sul, Alan, é bastante comum. Eu fui a Caxias do Sul e lá também tem esse mesmo impasse. É muito comum no Brasil, nós temos, às vezes, na mesma guarda, Estância Velha no Rio Grande do Sul, guarda municipal e guarda. Às vezes o guarda municipal é de primeiro grau e o guarda é de segundo grau. Olha, tem solução para isso sim, tá? Eu vi muitos esses problemas no Rio Grande do Sul. Não sei se tem em outros lugares do Brasil. Se alguém puder depois me informar, eu agradeço. Eu coloquei meu contato aí na rede social. Se alguém puder mandar um e-mail, puder mandar um WhatsApp, alguma coisa, vou até destacar aqui de novo. É importante para a gente poder ajudar. Olha, a princípio cabe sim uma notificação. Tem que ser uma lei que ela gere a absorção, tá, dos cargos e ela gera a opção, tá, do sujeito migrar para o novo posto. Então isso aí é bacana. Não pode ser obrigada a mudar. Então a pessoa é convidada. Se ela não quiser migrar, e aí é um ato meio bobo, porque se a pessoa não mudar, ela vai ficar num cargo em vacância, um cargo ao qual, quando ela se aposentar, vai acabar extinto. Isso é perigoso, porque é um cargo, às vezes, que fica abandonado. Então, se ela migrar para o novo cargo, com as novas atribuições, ela pode sim ser enquadrada nesse cenário. Eu vejo que é possível sim. A questão da formação vai ter que adequar, se a pessoa só tem o primeiro grau, vai ter que concluir o ensino médio, para que ela possa seguir adiante. Bom, na minha fala é isso, pessoal. 1h25 de live, é a maior live que eu fiz até hoje. Eu ajudei até um companheiro também lá do Rio Grande do Sul, Antônio Monteiro, que é vereador também, guarda lá no Rio Grande do Sul. Tinha uma situação bem semelhante a essa mesmo. A gente buscou dar orientação a fazer algo realmente semelhante ao que você estava falando. Isso é muito comum. Bom, colegas, compartilhem, curtam. Alan, obrigado, irmão. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe os colegas. Se puderem, a gente tá para somar. Vamos gerar mais debates. Estou vendo aqui várias pessoas participando. Vamos criar mais conteúdo, sim. De repente, nas próximas semanas, vamos amadurecer, sim. Tá certo? A ideia aqui é a gente gerar conteúdo. Que Deus abençoe. Um abraço. Um abraço, uma saudação Zumarinho a todos. Amém.